Começa agora o programa Revitalizar, realizado e desenvolvido pela Igreja Evangélica de Confissão Luterana no bairro dos Pires, em Limeira, São Paulo. Revitalizar é o processo de transformação da vida, da família e da fé, por meio da Palavra de Deus. Bom dia, meu nome é Márcia e hoje eu quero conversar com vocês um pouco sobre o mistério da cruz e da ressurreição. Quero iniciar o programa de hoje ouvindo um canto que fala justamente sobre isso. Rude cruz se erigir, dela o dia fugir, como emblema de vergonha e dor. Mas eu sei que na cruz, nesse dia, Jesus deu a vida por mim, pecador. Sim, eu amo a mensagem da cruz, seu triunfo, meu gozo será. Pois um dia, em lugar de uma cruz, a coroa Jesus me dará. Desde a glória dos céus, o Cordeiro de Deus ao Calvário humilhante baixou. Nessa cruz, para mim, há mistério sem fim, porque nela Jesus me salvou. Sim, eu amo a mensagem da cruz, seu triunfo, meu gozo será. Pois um dia, em lugar de uma cruz, a coroa Jesus me dará. Nessa cruz padecer, desprezar e morrer, meu Jesus para dar-me perdão. Eu me alegro na cruz, dela vem graça e luz para minha santificação. Sim, eu amo a mensagem da cruz, seu triunfo, meu gozo será. Pois um dia, em lugar de uma cruz, a coroa Jesus me dará. Eu aqui com Jesus, a vergonha da cruz, quero sempre levar.
levar e sofrer. Cristo vem me buscar e com Ele no lar uma parte da glória hei de ter. Sim, eu amo a mensagem da cruz, seu triunfo, meu gozo será. Pois um dia, em lugar de uma cruz, a coroa Jesus me dará. Eu quero começar falando a respeito da cruz, da morte. Afinal, sem a sexta-feira da paixão, não teríamos domingo de Páscoa, né? Cristo venceu a morte. Bendita a nossa sorte. Acabou. A morte perdeu o seu poder. Um novo dia nos anuncia. Uma nova esperança nos é presenteada. Uma nova vida nos é possibilitada. A vida venceu. Os que trouxeram a morte a Jesus foram derrotados. Tentaram vencer a Jesus através do poder humano, mas não contavam com a vitória do poder de Deus. No alto da cruz, Jesus gritou: Deus meu, por que me desamparaste? Agora, o anjo serenamente anuncia: Não temais, porque sei que buscai a Jesus, que foi crucificado. Ele não está aqui. Ressuscitou, como tinha dito. Vinde ver onde ele jazia. Isso está escrito em Mateus, capítulo 28, versículos 5 e 6. O grito de desespero e de dor agora foi trocado pelo cântico do triunfo. Não tenham medo, não se desesperem, não se angustiem. Jesus Cristo foi crucificado, mas agora ele já ressuscitou. E a morte já não tem mais poder sobre ele. Em nossa vida, somos confrontados com a realidade da morte diariamente. Com o tempo, vamos percebendo cada vez mais claramente a realidade de que a nossa vida possui um limite. Talvez comecemos a nos dar conta da morte quando os cabelos começam a esbranquiçar. Ou conforme os nossos movimentos vão ficando assim mais lentos, ou quando começam a surgir dores em nosso corpo que não havia antes. E assim, com o passar do tempo, vamos descobrindo que, como seres humanos, somos mortais. E descobrir que somos mortais significa descobrir também que não somos Deus. A eternidade não é um atributo natural do ser humano. Ao contrário, o atributo natural do ser humano é a morte. Ser humano é ser confrontado com a morte e tentar desesperadamente escapar dela a todo custo. A consciência da morte é um fenômeno ameaçador. A nossa vida é envolvida desde sempre pelo mistério da morte, envolvimento que surge através de dúvidas, questionamentos ou até mesmo da negação do limite da vida. É em meio à certeza da morte que Deus decidiu nos presentear com a certeza da ressurreição. Cristo está vivo, aleluia! Louvado seja o Senhor! Jesus voltou à vida. Foi ressuscitado pelo Pai na força do Espírito Santo. A sua sepultura permanece vazia. Não há corpo em sua sepultura, pois Jesus não ressuscitou apenas em espírito, mas também corporalmente. A vida do Jesus ressurreto é uma vida real, completa, em corpo, alma e sangue. Aquela vida que foi arrancada, destruída e aniquilada na cruz, voltou a pulsar, embora, claro, de uma forma transformada. Não é um simples espírito, não é uma mera ressurreição da alma.
É a ressurreição do corpo, inclusive com as marcas da crucificação. Em toda a vida de Jesus estava presente a força da ressurreição. A vitória de Jesus sobre a morte estava presente em cada sinal que ele manifestou. Para Jesus, a morte é um trâmite cheio de dor para que acontecesse a ressurreição. Mas como isso pôde acontecer? Como alguém que foi morto de maneira tão cruel pôde voltar à vida? Como um falecido reviveu? Na perspectiva humana, a resposta seria que isso é impossível. Muitos vão dizer que isso não passa de um mito. Outros vão dizer que a ressurreição aconteceu apenas na imaginação dos discípulos. Outros ainda vão dizer que o importante é o significado da mensagem da ressurreição. Mas então, o que de fato aconteceu? O que de fato aconteceu é que Jesus de fato ressuscitou. E não foram apenas as mulheres ou os discípulos que testemunharam isso. E apareceu a Cefas e depois aos 12. Depois foi visto por mais de 500 irmãos de uma só vez, dos quais a maioria sobrevive até agora. Porém, alguns já dormem. Isso está escrito em 1 Coríntios 15, versículos 5 e 6. Não são apenas um pouco mais a uma dúzia de pessoas que testemunharam a ressurreição. São mais de 500 pessoas que viram Jesus Cristo vivo. E não apenas eles, mas também Lucas, médico e historiador, após a apurada investigação, também testemunhou sobre a verdade da ressurreição de Jesus. E não apenas Lucas na Bíblia, mas até mesmo Flávio Joséfo, um historiador judeu, falou sobre a ressurreição de Jesus na sua obra Histórias dos Hebreus. Como a ressurreição aconteceu? Não foi pela medicina humana. Não foi pela ciência humana. Não foi pelos estudos humanos. Mas pelo agir de Deus, que fogem à compreensão e atividades humanas. Na perspectiva da Bíblia, o que é historicamente possível é sempre examinado dentro do horizonte de um mundo sempre aberto para a atividade de Deus. Conforme a Bíblia, o que aconteceu não independe da atividade humana. Ao contrário, depende tão somente do agir poderoso de Deus. E Deus ressuscitou o seu Filho unigênito para a nossa esperança e salvação. A ressurreição de Jesus significa que Ele está presente conosco. A igreja é o corpo de Cristo. Portanto, sim, também a igreja, nós, é a presença do Cristo ressuscitado no mundo em que vivemos, a partir do Espírito Santo, em Pentecostes. Cristo está vivo. Ele ressuscitou. Isso é Páscoa. O dia de hoje é o dia mais importante do calendário cristão e da qual depende a própria fé cristã. Estamos aqui reunidos porque cremos na mensagem da ressurreição e confessamos que Jesus venceu a morte. Estamos aqui reunidos porque confessamos, conforme o credo apostólico, que cremos na ressurreição do corpo. Estamos aqui reunidos porque ensinamos a presença real de Jesus Cristo através da ressurreição. No terceiro dia, aconteceu a Páscoa. Sobre esse terceiro dia, uma nova história se inicia para a humanidade. Agora, também a nossa história não é mais marcada pelo limite da morte. Também a nossa história não está mais determinada apenas pela finitude. Também a nossa vida tem esperança. Também nós, somente em Cristo, alcançaremos a ressurreição do corpo. Sim, do corpo, e não somente da alma. Essa é a mensagem da Páscoa. É a proclamação que a vitória já aconteceu. É a proclamação de que a vida já venceu. É a proclamação
de que a vida já triunfou sobre a morte. Acabou. A morte perdeu. O jogo acabou. A morte perdeu. A guerra acabou. A morte perdeu. Há esperança, porque Ele vive, podemos crer no amanhã. Jesus venceu a morte, nele nós também a venceremos. Não deixaremos de passar pela morte, mas teremos o conforto da esperança que precisarmos para passar por ela. Não havia quem conseguisse vencer a morte. Mas de onde veio a morte? Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Romanos 6:23. Por causa do pecado, a morte passou a dominar o ser humano e toda a criação. Tudo está marcado pela morte. Mas, então aconteceu a guerra assombrosa, quando a morte e a vida se degladiaram, diz Lutero. A morte perdeu, a vida venceu. A morte passou a ser nada para o cristão. Tornou-se motivo de deboche. Tragada foi a morte pela vitória. Onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o teu aguilhão? O aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Graças a Deus que nos dá a vitória por intermédio do nosso Senhor Jesus Cristo. Por isso, hoje é dia de festa. Em uma festa há sempre fartura. Na festa da Páscoa celebramos a fartura da graça de Deus. Dissipou-se a escuridão, espantou-se o medo, afugentou-se o inimigo. Celebramos a luz de Deus, celebramos a esperança, celebramos a vida e vida em abundância. E essa celebração acontece especialmente na refeição da ceia do Senhor. Presença real do Cristo sobre os elementos do pão e do vinho. Celebramos a fartura da graça. Celebramos a esperança da vida eterna. Celebremos a vitória de Cristo sobre a morte. Celebremos a presença de Jesus entre nós. Na quaresma inteira, nós omitimos o aleluia nas liturgias do culto. Hoje é dia de dizer aleluia a plenos pulmões. Louvado seja o Senhor. Aleluia, a fartura de graça em Jesus. Isso significa que nada precisa ocupar o lugar do Jesus ressurreto em nossas vidas. Ele é suficiente. Sozinho consegue nutrir nossa fé e nossa esperança. O mundo vai mal. O mundo está marcado pela morte. Guerras em diversos lugares, com perda de vidas inocentes. Crise do clima, com consequências fatais em diversos lugares, como nunca foi visto antes. Doenças ameaçando nossa vida constantemente. Fome, miséria, pobreza. As ameaças da morte, infelizmente, continuam bem presentes em nosso mundo. Páscoa significa também esperança na vida. Cessem as guerras para que haja vida e vida em abundância. Cessem a exploração predatória da criação de Deus para que haja vida e vida em abundância. Cesse o descuidado humano para que as doenças sejam controladas. Cessem a fome, a miséria e a pobreza. Em meio às ameaças da morte tão presentes no mundo, em meio aos medos que habitam em nós, em meio ao desespero pela nossa finitude, em meio a tudo isso, recebamos com alegria essa mensagem de Páscoa que diz: Cristo está vivo, aleluia. Rejubilemos, exaltemos. O grito de desespero da cruz agora dá lugar ao canto de triunfo. Ele é o motivo da nossa fé. Ele é o fundamento da nossa esperança. Ele é vida, e vida em abundância. Deus abençoe a nós nesse dia com firmeza nessa esperança. A esperança da ressurreição do corpo e da vida eterna. Amém. Deus enviou seu
teu filho amado pra nos salvar e perdoar, na cruz morrer por meus pecados, mas ressurgiu e vivo com o Pai está. Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há. Mas eu bem sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. E quando enfim chegar a hora em que a morte enfrentarei, sem medo então terei vitória, verei na glória o meu Jesus, que vivo está. Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há. Mas eu bem sei, que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há. Mas eu bem sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vive está. Está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. Que possamos seguir firmes nessa certeza da ressurreição. Abençoado domingo de Páscoa a todos. Se da vida as vagas procelosas são, se com desalento julgas tudo vão, contas muitas bênçãos, dize-as de uma vez, e verás surpreso quanto Deus já fez. Contas bênçãos, dize quantas são recebidas da divina mão. Vem dizê-las todas de uma vez, e verás surpreso quanto Deus já fez.
Tens acaso mágoas, triste é o teu lidar. É a cruz pesada que tens de levar. Contas muitas bênçãos, logo exultarás, e fortalecido tudo vencerás. Quantas bênçãos dize quantas são recebidas da divina mão. Vem dizê-las todas de uma vez, e verás surpreso quanto Deus já fez. Quando vires outros com seu ouro e bens, lembra que tesouros prometidos tens. Nunca os bens da terra poderão comprar a mansão celeste em que vais habitar. Quantas bênçãos diz e quantas são recebidas da divina mão. Vem dizê-las todas de uma vez, e verás surpreso quanto Deus já fez. Seja o teu combate longo ou breve aqui, não te desanimes, Deus será por ti. Seu divino auxílio, minorando o mal, te dará consolo e galardão final. Quantas bênçãos diz e quantas são recebidas da divina mão. Vem dizê-las todas de uma vez, e verás surpreso quanto